Fala galera, tudo bem? Deu liga na área. Hoje sobre a favorita à Copa do Mundo. Ó. Eu acho, né? A grande favorita à Copa do Mundo. Poderia ser assim, Walter Júnior? A França? É uma favorita da Copa do Mundo. A grande favorita? Provavelmente. Acredito que a França tenha um dos elencos mais profundos das seleções que vão jogar a Copa do Mundo. A gente vai debater aqui quantas seleções francesas de qualidade a gente consegue formar com os jogadores que tem hoje em dia. E essa variedade de opções que leva a França a ser a equipe a ser batida na Copa do Mundo de 2026. É verdade. O episódio 85 fala, Castilhos, dessa fartura francesa, né? Que é um trabalho de longa data que começou lá para a Copa de 98, né? Antes da Copa de 98. A gente vai explicar por que a França tem tanta gente boa assim. Porque não é do nada, né, Léo? Não. É um planejamento a longo prazo que começou em 1988 e hoje a gente vai contar um pouquinho mais sobre ele. Tem gente chegando, inclusive, da Sub-20, né? Tem jogador que foi convocado, na verdade, na Europa eles usam Sub-21, né? Tem gente que estava na Sub-21 que o Deschamps chamou, tem gente muito consagrada que ficou de fora. Eu não sei se é mais concorrida a lista do Mineiro ou a lista do Deschamps. Eu acho que a cada ano que passa surgem uns 3 nomes que podem jogar na seleção francesa e é assustador isso, pensando na nossa seleção brasileira, mas os próprios rivais diretos na Europa, daqui a pouco vai ficar cada vez mais difícil vencer qualquer jogo contra a França. Óbvio que Copa do Mundo, tudo pode acontecer, mas a gente sabe que a França larga com um favoritismo pelo talento que tem e também pelo trabalho a longo prazo, né? A gente vê as grandes ligas, tirando a Liga Francesa, que é uma liga secundária, todos os grandes times têm jogadores franceses, né? Mas todos os grandes times também têm jogadores brasileiros. É por isso que eu defendo que, embora a França seja favorita e o Brasil venha de um ciclo ruim, eu vejo o Brasil como favorito na Copa, até porque tem um grande técnico. Mas, enfim. Vamos chamar o nosso índice, por favor? O centro de Clairefontaine. Léo. Estão me sacaneando aqui. Léo. É hoje, Léo. As caras novas e a grande favorita para a Copa. Eu quero dizer para vocês que eu saí de um debate muito quente num programa de grande audiência do qual eu participo. Tu não vai descarregar Manteremos a raiva. a temperatura aqui, já te aviso. Porque debatemos ali jornalismo. Tá. E eu defendo uma tese de que se tu ficar falando só de time dia após dia, tu fica só na superfície do futebol. Assim como se ficar debatendo só o resultado. Eu sou o cara que eu acho que tem que debater o que a gente faz aqui no Deu Liga. Dar um mergulho e aprofundar nos temas. A França tem um monte de jogador, mas agora quem nos acompanha vai saber por que a França tem um monte de jogador. Eu quero saber por quê, o que tem Por de quê? diferente. A Como água é que francesa é diferente. francês? Eu não sei nada de... Pourquoi? Não sei nada de francês. Pourquoi? Torrealba. Agora, Castilho. antes de a gente chegar em Clairefontaine, não é uma exclusividade do futebol francês essa estrutura esportiva que a França coloca à disposição dos seus atletas. Ela vale para outras modalidades. A França, desde os Jogos Olímpicos de Barcelona, está sempre entre os 10 primeiros colocados nos Jogos Olímpicos, no quadro de medalhas. Tu vai ter grandes nomes na natação, no judô, no vôlei, no basquete, no tênis. Hoje em dia, o top 100 da ATP tem 10 jogadores franceses. Se a gente for lembrar, o cara que o Thiago Braz ganha É o francês. é um francês. E eu acho que a medalha do Isaquias também tinha um francês na disputa. O maior judoca de todos os tempos, Teddy Riner. A Francês. França tem medalhas em 35 modalidades olímpicas diferentes ao longo dos anos. Então, é uma escola de formação de atleta, independentemente da modalidade. Forma tanto jogador de futebol, quanto remador, quanto jogador de vôlei, de basquete. Então, é uma política de Estado a formação de atletas, mas não apenas do atleta, do indivíduo. Ele treina, ele se aperfeiçoa fisicamente, mas ali adiante ele pode escolher: eu quero seguir no esporte, eu quero ir para outra área do conhecimento. Então a França tenta abarcar com seus centros de treinamentos o indivíduo,
formando o atleta, mas também o cidadão. Sabe que Isso o é Thierry... muito do olhar francês, né? De como o francês enxerga o mundo e da valorização que o francês dá Sim. para a pessoa. O Thierry Henry, ele fala sobre isso, sobre Clairefontaine. Ele disse que uma vez que lá ele foi educado, independentemente de perder ou não, ele tinha uma identidade, os jogadores tinham uma identidade, os atletas tinham uma identidade. Tinha que jogar da maneira certa e tinha que respeitar o esporte. A primeira coisa, não é o resultado. É tu respeitar o esporte, respeitar os colegas, os professores, e eles colocaram isso nas minhas veias, ele fala. E o Henry é um cara que é um bom exemplo. Hoje, ele não é um comentarista de jogo, eu não vejo ele comentando o jogo, mas como um comentarista de futebol, ele faz trabalhos para televisão inglesa. Acho que na TV inglesa ele não trabalha mais, mas ele já trabalhou na Sky Sports e também agora ele trabalha na CBS, na transmissão da Liga dos Campeões para os Estados Unidos. Que é muito bom o programa. É muito bom o programa, é com o Jamie Carragher e o Michael Richards e a Kate Scott apresentando. Os pensamentos dele, os questionamentos que ele faz, as análises que ele faz, é um pensador do futebol hoje em dia. Ele não é apenas um comentarista, um analista do jogo. Ele é um pensador muito bacana das ideias do jogo e também sobre a vida fora dos gramados. Tem um episódio recente, na semana passada, o Michael Richards é um cara muito alegre, muito brincalhão, não jogou tão bem futebol, se aposentou cedo, tão bem nos patamares de um Henry da vida, mas jogou no Manchester City e tal. E ele começa a trazer uma conversa para um lado mais pessoal e não deixa ele fugir com as piadas e fala sobre por que ele se aposentou, o que ele sentiu, onde é que ele colocou as frustrações dele depois de se aposentar, porque ele conseguiu encerrar a carreira, ele, Henry, a carreira como queria. Decidiu um momento, se preparou e mesmo assim teve dificuldades. E o Richards foi um jogador que não teve esse tempo de preparo para se aposentar, foram questões físicas, foi algo mais abrupto, e ele levanta um questionamento que faz a gente refletir sobre o jogador fora das quatro linhas como pessoa, os sentimentos dele, que é algo que a gente fala muito pouco nas nossas análises do dia a dia. E um cara como o Henry, só tem essa capacidade, esse discernimento, porque foi muito bem formado, né? Sim. Eu vi uma entrevista dele que ele fala das dificuldades que ele teve durante a carreira, inclusive. Mesmo no momento do auge dele, o vazio que ele sentia, os questionamentos que ele fazia, né, do quanto ele demorou para se encontrar, para entender o lugar dele nesse mundo do futebol. E é uma pena ele não ter se firmado como técnico. Seria um grande nome para a gente acompanhar em grandes competições, ele treinou, falando e tendo ideias. Ele treinou a Bélgica mas ele era da comissão técnica do Roberto Martínez na Copa do Mundo que eles eliminam o Brasil. Eliminam o Brasil. E depois depois ele comanda um time, né? Ele tem um voo solo. Sim, mas não vai muito bem. Não vai bem. Aí ele tá na comissão técnica do Deschamps na Copa de 22. Então, assim, ele tá inserido, né, no ambiente do futebol. O interessante da gente pensar desse centro de treinamento é que, se tu pensar no sonho de qualquer jogador jovem, é alcançar a seleção do seu país para jogar uma Copa do Mundo, né? Eu acho que eles elevaram esse nível com Clairefontaine de uma maneira em que, além de tu vivenciar, estar próximo do teu sonho, mas tu sabe o caminho que tu tem que trilhar para chegar no castelo, que é o que eles chamam lá, né? Tu, desde os 13 anos, é preparado. O trabalho de observação é muito bom lá na França, né? Até por isso estão sendo revelados muitos jogadores de talento, e tu vai sendo educado com a mentalidade que a seleção quer. Ou seja, tu vai viver com isso para chegar no teu sonho. E muitos não conseguem. Mas mesmo assim, O Toy fala do castelo, só para explicar, né? Clairefontaine é o centro de treinamentos, vários hectares, e tem um castelo dentro do centro de treinamentos. São 56 hectares do CT. Dentro do castelo, somente se concentram os jogadores da seleção principal. Então tu tem que fazer toda a escala da tua formação pelas categorias de base da França, mas no castelo tu só entra se o Deschamps te chamar para jogar. Tem um conceito parecido no CT do Real Madrid, que é um T. O CT do Real Madrid, o prédio todo é um T. E aí tu começa lá no pré-Benjamin, que é a base, acho que tira tipo sub-5, sub-7. E tu vai subindo. E tu chega para tu chegar na cabeça do T, que é onde ficam os profissionais. E
conforme vai avançando no T, vão tendo os campos. Então, o campo do pré-benjamin é lá no pé do T, depois do sub-12, sub-13, e conforme tu vai avançando de categoria, e poucos jogadores conseguem chegar lá na cabeça. Um deles, o Carvajal. Então, tem imagens do Carvajal espalhadas por todas as partes do prédio, para que os meninos vejam que o Carvajal começou lá embaixo no pré-benjamin e chegou que é possível. E acontece algo parecido em Clairefontaine. Essa é uma estrutura que vários clubes europeus têm, né, nos seus CTs, fazendo da base até o profissional com campos lado a lado. Isso. A gente chegou a ter um pouco isso aqui em Porto Alegre, no Beira-Rio, quando tinha o suplementar, que no campo do lado tinha as categorias de base. Hoje em dia não tem mais. O Grêmio sempre foi, sempre não, mas há muito tempo foi separado. Eu não acho que seja determinante ter tudo junto, mas eu acredito que agregue, deixe o sonho do garoto mais palpável do que a gente ter ele treinando em Alvorada, em Guaíba, em Eldorado, porque tu vê que o cara tá ali do teu lado. É difícil, mas também é próximo. A qualquer momento tu pode conversar com um cara que tá no time principal, ele te passar uma dica, então... é o que mais impressiona na França, e agora tem outros projetos, mas esse, como um inovador, é uma seleção fazer isso, né? Então tu tira um trabalho de base, a responsabilidade da base de vários clubes, tu forma esses jogadores que são os principais talentos, e depois ali com 15 anos, tu vai... já tá moldado o jogador para chegar no clube, e ele tá basicamente pronto até para jogar com os profissionais. Óbvio que o Mbappé é um cara fora da curva, que estreou com 16 anos, já fazendo gols importantes. 17 anos já estava no Castelo. Mas outros jogadores, outros jovens já estavam jogando na equipe profissional da Liga Francesa. Tudo bem, não é o ideal, não é ainda uma Premier League, uma La Liga, mas é uma liga de primeiro escalão que tu vai conseguir se moldar para se vender para outros lugares. Essa questão, Léo, de acompanhar... eu tenho um exemplo pessoal, assim, e que me fez entender que isso faz muita diferença, na verdade. Tu deixar o CT perto do profissional, assim. Quando eu jogava vôlei na Sojipa, tinha 15, 16 anos, por aí, 14 anos. Uma vez por semana a gente treinava no ginásio 9, antes do adulto que jogava Superliga treinar. O ginásio 9 da Sojipa é o ginásio que fica lá em cima. E quando tinha treino no ginásio 9, cara, o treino era animal, assim. O pessoal virava uns bichos treinando, sabe? Porque a gente via que os adultos estavam vendo a gente jogar, que o Jorginho Schmidt estava vendo a gente treinar. Então mudava completamente a atmosfera do treino, o nível ia lá pra cima, era muito legal, né? E mudava, é muito diferente do que quando não tem ninguém vendo. Então eu imagino isso colocado no futebol, sabe? A tua irmã, Alexia Castilhos, foi judoca, Sim. cresceu dentro da Sojipa, e através do Castilhos e da Alexia e do Kiko, o meu filho fez judô na Sojipa por 2 anos. Uma decepção minha, né? Que ele não conseguiu, que ele não seguiu no judô, ele não pegou, o judô não pegou pra ele. Mas o que mais impressionava, ele treinava num tatame e do lado treinava a Mayra, a Maria Portela, o Kitadai, e eles interagiam com as crianças. Daqui a pouco a Maria Portela, que era muito brincalhona, estava correndo atrás das crianças no tatame, brincando de pegar, rolando com as crianças. E até o primeiro treino, o meu filho ficou assustado, porque o barulho é muito alto. Ele meio que se assustou. Mas depois estava todo mundo ali interagindo. E isso é legal. E o futebol perdeu isso, né? Mas só pra gente voltar aqui pra Clairefontaine, Castilho. A França, Copa de 82, ela é semifinalista, né? Tá. 2 grupos de 3. Isso. 1986, a França elimina o Brasil nas quartas de final. O time tinha o goleiro Betts, tinha Bossi, Tiganá, Giresse, Ayash. 86 não, é Platini. Platini. Acho que o Papin já fazia parte. Papin era o mais jovem, Rocheteau, né, no ataque. Eu tenho aqui o antes e depois. Antes e depois. De Clairefontaine. E aí, em 90, a França vai para... Aqui, o Castilho tem terceiro lugar na Copa da Suécia 58, terceiro lugar na Copa do México 86, quando elimina o Brasil, campeã da Euro 84. Isso antes de Clairefontaine. E em 90 ela vai à Copa. Ou não? Não, 90 e 94. 90 e 94 ela falha. E aí o grande cara sem o Platini vira o Papin, que estava em 86. E aí que a França cria esse projeto. 94 é a geração também do Cantona. Sim. Que não joga a Copa do Mundo. Que não joga a Copa do Mundo. E aí a França cria esse centro porque entende que aquele modelo... Inclusive, eu me lembro de uma matéria que chamou muita atenção. Quando a França elimina o Brasil, o repórter vai na casa do goleiro, do Bates, entrevistá-lo. E é uma casa chamava atenção, porque aqui o jogador de futebol sempre foi muito bem remunerado, jogador de elite.
E fiquei impressionado que o Bates morava num apartamento super comum. Os jogadores não eram bem remunerados. O esporte não tinha essa dimensão toda, né? E a França cria entende que precisa começar a trabalhar na formação de atletas. E aí que vem... São vários centros, né? O maior é esse. São 13, Clairefontaine é o maior. É uma estrutura que é descentralizada, mas que ali em Clairefontaine a federação faz observação de jogadores de 13 a 15 anos. São 55 jogadores por ano que ingressam na academia e passam dos 13 aos 15 anos treinando sob a metodologia da Federação Francesa. Todos os outros centros também utilizam a mesma metodologia. Terminado esse período em Clairefontaine, os jogadores não ficam presos a ninguém, a federação, a nenhum clube. Eles vão cuidar da sua vida, podem seguir o futebol ou não. Mas, claro, com o treinamento de elite que eles recebem, eles se encaixam nos melhores clubes do país. E eles têm, dentro do centro, eles têm aula, nutricionista, psicologia, toda uma formação 360. No final de semana eles voltam para ficar com as famílias e aí podem até jogar nos times de bairro que eles jogam também. Tem uma história maravilhosa do Mbappé, que o Mbappé ele estava em casa, um dia toca o telefone, o Chelsea convidando ele para conhecer as estruturas. Ele vai, mas o sonho dele é jogar no Real Madrid. O Real Madrid liga para ele. Aí ele vai no Real Madrid, chega lá, o Zidane tá esperando ele para mostrar o CT. É chuteira, né? Daí ele entra no carro do Zidane e suja o carro do Zidane e pede desculpa, porque tá com os pés embarrados. Tá com o pé sujo de grama. Imagina, o Zidane campeão do mundo. E o Mbappé vai treinar e morar em Clairefontaine, e no final de semana ele vai jogar pelo time do pai dele, que é de um distrito de Paris, que aí é o campeonato amador. Sim. E em Clairefontaine eles estimulavam que os jogadores fizessem coisas diferentes. Por exemplo, o Mbappé é destro, e ele tinha que lançar de pé canhoto. E aí no jogo do time do pai dele, ele pega uma bola e inverte de pé canhoto, tem o contra-ataque, e o time do pai dele toma um gol. E o pai dele dá uma reprimenda nele. Tu acha que tá jogando aquele teu futebolzinho que estão te ensinando lá? Aqui a coisa é séria. Dá uma dura nele, porque ele erra. Ele estava acostumado em se desafiar. E o Mbappé sai de Clairefontaine e vai pro Mônaco, com 15 anos. E com 16 anos ele explode sendo semifinalista da Liga dos Campeões. E foi legal, antes da final da Copa de 22, estava dando uma matéria que os jogadores do elenco postaram uma foto com os times com as amadores, porque eles conseguiam jogar, né, nesse final de semana, e isso é muito importante, né, para eles, porque eles saíram dali, né, eles também não esquecem a origem. E por conta desse futebol amador, por conta desses clubes, que eles foram chamados para participar desse programa. Né? E aí, pra gente finalizar essa parte do capítulo, tem uma questão social nesse projeto também, porque a França, por receber muita gente das colônias, tem uma questão social muito forte. Uhum. A França é um caldeirão absurdo, assim, social. E eu já falei umas 300 vezes aqui, mas sempre vale repetir, de um documentário que eu vi na Amazon, que é Futebol em Paris, em que eles vão entender como é que é esse processo dos distritos, da periferia de Paris, das pequenas cidades satélites, de que tem um campo de futebol na praça central e ali é o coração do bairro. Uhum. E a partir desse campo de futebol, os olheiros começam a buscar os jogadores. Eles entrevistam um zagueiro, que é muito conhecido, que eu não estou me lembrando quem é. Eles entrevistam o Mahrez, que acaba indo jogar pela Argélia. Tem mais isso, né? Muitos são formados e optam por não jogar pela França. Sim. Vão jogar pelo país dos pais deles ou dos antepassados deles. E é a partir desse projeto social que a França tem toda uma transformação, né, e começa a revelar jogadores aos montes. Só para fechar, eu sei que a Jana tá ansiosa ali, mas é que demorou para essa pesquisa, tá? Então peraí, deixa eu falar antes, que depois no próximo tópico não vai fazer sentido. A gente disse que antes de Clairefontaine são 2 terceiros lugares nas Copas do Mundo de 58 e 86 e o título da Eurocopa de 84, que foi na França. Depois disso daí, então, tá, Léo? Campeão da Copa do Mundo da França em 98, campeão da Eurocopa da Bélgica e da Holanda em 2000, vice-campeão da Copa do Mundo da Alemanha em 2006, vice-campeão da Eurocopa em casa em 2016, campeão da Copa do Mundo da Rússia em 2018 e 2 vices, vice da Copa do Catar 2022 e vice agora da Eurocopa na Alemanha em 2024. Então a diferença de antes, o que eles falam a gente fala aqui de AC e DC, né? Antes de Clairefontaine e depois de Clairefontaine. Porque a França aproveita o biotipo e a formação física, como a França tem muitas colônias da África muçulmana e da África subsaariana,
e eles fisicamente são privilegiados, a França aproveita esse potencial físico para formar atletas e une com a educação. Algo que o Brasil poderia fazer, né? O Brasil tem a mesma característica, mas infelizmente a gente ignora a formação e a ciência. E aí o resultado é que nós temos uma seleção com muitas caras novas. Há muito tempo que a gente vem discutindo sobre essa pauta e ela me bateu quando, esse aqui é mais recente, mas quando chegou para mim um post no Twitter de a seleção francesa, em outros tempos faziam isso com o Brasil, poderia formar 3 times. Aqui nesse post aqui tem o primeiro time, Maignan, Koundé, Saliba, Upamecano e Hernandes. Cherki, Tchouaméni e Koné, Olise, Mbappé e Dembélé. Esse é o time 1. Um cano de time, né? Tá, o time 2, tá? Time 2. Chevalier, Pavard, Konaté, Luqueba e Lucas Hernandes. O Thuram, Camavinga e Rabiot, Doué, Ekitike e Barcola. Também é bom. É forte, né? E o terceiro? O terceiro, Samba, O Malo Gusto, Yoro, Badé e Digne. Zaire Emery, Camara, Kanté no terceiro time aqui. ele Akiush, voltou agora pra lista. Marcos Thuram e Coman. Esse daí já dá pra ter jogo. E na lista que o Deschamps lançou, tem nomes que não estão nesses 3 times que estão na lista. Sim. Então, E Colomboani, por exemplo, não está em nenhuma dessas listas. Nem deveria voltar, né? Tu Depois acha? do que fez lá em 2022, tá de sacanagem. Mas ele entrou esse dia no jogo do Tottenham, ele mudou o jogo. O gol do Richarlison é graças a ele. É. Um Então tá empate. muito bem no campeonato inglês. Sim, tá ótimo. Mas, cara, uma pergunta a José Eldorado. Tá? Agora! Quantos habitantes tem a França? 40 milhões? É uma boa pergunta. Vamos ver aqui rapidão. Mas olha só a quantidade de jogadores que se formam. E aqui nós estamos falando de jogadores. Tem poucos aqui, tem mais de 30 anos. Muito pouco. De 33. Não decorei as listas. 68, 69 milhões de Não habitantes. decorei a lista aí, mas o Rabiot tá nessas Tá, listas? tá. O Rabiot é um jogador que é veterano, talvez dos 31 principais jogadores da França, o único acima de 30 anos, O Kanté que acho que teve tem um acima, né? um momento de baixa e conseguiu retomar a carreira dele no futebol francês. O Kanté também não tem sido tão chamado porque saiu dos principais centros e tem uma concorrência muito grande. O Kanté é uma grande figura, mais do que um excelente jogador, é um grande ser humano. Sim. Foi na Copa de 2000, na final da Copa de 18, que eles são 18. campeões e o pessoal teve que dar a taça pra ele tirar uma foto com a taça. É que na de Que ele 14. tava com vergonha de tirar foto Foi na com a de taça. 14 que ele estava catando latas enquanto Isso. as pessoas assistiam ao jogo na Não. Champs-Élysées. Sim. Isso. E aí, né, de 18, o pessoal, tá todo mundo tirando aquela foto tradicional, assim. E choveu depois do jogo contra a Croácia, Sim. deu um tom mais épico, assim, né? Que o papel picado dourado meio que grudava no corpo dos jogadores. Tava Já todo deu mundo tanto tirando. problema papel picado dourado. Aquele lá era prateado, Ah, tá. o que deu problema. Mas e acho, aí acho o pessoal teve que levar a taça Aham. pra ele, porque ele tava com vergonha de tirar foto com a taça. Foi, pô, é um cara muito legal mesmo. A Mas musiquinha dele é legal também. e agora fizeram uma nova, que no TikTok só aparece essa... Do Kanté? Não, da nova geração da França. Eu conheço só aquela É N'Golo Kanté, lá, 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 Sim, lá. eles gostam de fazer musiquinha com os jogadores, né? Porque o time é bom, agora É vão cantar música, né? Mas o Deschamps, ele também vai trazendo, óbvio, tem muitos jovens jogadores, ele também vai trazer alguns medalhões pra também ter no time, né? E eu acho que tem que ter um questionamento sobre o trabalho do Deschamps, porque Corneteirinha? essa França também às vezes deixa a desejar. Essa França às vezes não joga um futebol que tu espera de nomes como tem no time. Eu acho que essa França tem muito vice também pra seleção que tem. Mas é que deve ser difícil Não tem como ganhar todas as histórias. Com esse time dá. Tá, mas É videogame, tá, cara. a gente Ué? sabe. Mas assim, só o Brasil ganhou 2 Copas do Mundo seguida. Não, tudo bem. Com esse time dava pra França ter ganho. Dava, mas Não, chegou na foi um final e perdeu os detalhe, pênaltis. velho. Tá, mas Detalhe. assim, vamos lá, cornetinha, é consenso Alex nosso Torreal que. B. Não. É, Tu Helbar? assiste a final de 2022, a França não joga absolutamente nada. Joga 20 minutos. Absolutamente nada. Se não fosse o Mbappé, a França tinha perdido no tempo normal. Isso é verdade. Sim, mas ele faz parte da seleção da França. Tudo bem, mas é um individual ali que é absurdo.
com o coletivo que esse time tem, tinha que jogar mais. Depois, Chegou no final de 2 Copas seguidas. O meu medo é Torre. depois de 2026, porque vai assumir o Zidane, e o Zidane é muito mais treinador que o Deschamps. Eu sou contra o Deschamps, pra mim é um treinador ruim. Eu não gosto dele. É que assim, vamos lá. Vai encarnar com os caras, velho. Todos E vamos nós- fazer eles quinta. Isso é uma questão do Chile com a França, é questão do Chile com a França. É isso, né? Todos nós aqui é consenso de que o francês não é um sujeito fácil de lidar, né? Não. Aí tu coloca numa mesma seleção 23 franceses, alguns com diferenças étnicas muito fortes. O Benzema não cantava o hino. É um caso. Tu coloca um técnico que não é um sujeito fácil. A Copa de 14 Teve problema, né? teve problema aqui em Porto Alegre. Ele chegou para dar entrevista coletiva no sábado, antes do jogo França e Honduras, e aí ele entrou, ele e o goleiro, o Dorri. Lohri. Odi. Aí ele sentou, aí Que o goleiro ruim, velho. primeira pergunta em francês ele respondeu, a segunda pergunta em inglês ele pega o fone e bota assim, não tá funcionando. E fica olhando pro repórter. É, o mala, tá louco. Depende muito do ambiente, do dia. Mas tava do funcionando, é que ele não queria humor. responder em inglês. Mas, sei lá, 2, 3 anos antes, ele teve no Brasil um amistoso contra a seleção na Arena e atendeu muito bem a imprensa. Atendeu. Não, e os jogadores franceses surpreenderam porque eles saíram para caminhar no parcão, lembra? Sim. E ficou todo mundo impactado. As pessoas caminham. Não vivem encastelados, né? Mas Teve aqui, ó. é que não é fácil a seleção Eu francesa. botei escândalos recentes da França, tá? Isso, é caso de Aí- polícia. Aí teve o... Ó, Léo pô, Dias, momento Léo No Dias. momento Léo Dias, o Benzema e Valbuena, que deu problema, né? Deu um problema. Isso aí se acontece aqui na redação, racha a redação. Aí, conflitos de direito de imagem com o Mbappé em 2022, ele se recusou a participar de eventos de marketing da Federação Francesa. Mas aí foi uma questão que ele queria que todos os jogadores ganhassem. Igual, Tá. não só ele. Mas mesmo assim, um conflito lá dentro. Claro, Né? claro. 2010. Teve o escândalo de prostituição em 2010. Os jogadores da Opa! seleção foram investigados por envolvimento com uma menor de idade, conforme noticiado pelo Estadão. E crise na Copa de 2010, a equipe entrou em greve durante o torneio na África do Sul, Sim, simbolizando os maiores vexames disciplinares da história da sim, é seleção o jogo francesa. que o técnico, o Raymond Domenech, Aham. que o Evra e ele discutem, né? E as câmeras flagram. E ali a França, eles romperam com o técnico totalmente. Não é fácil. O ambiente na seleção O francesa não é Romenec era o fácil. que era o diretor de cinema? Gostava de cinema? O Domenech, ele era auxiliar do 98. Depois ele sobe. Esse é o Domenech, é o da Copa de 2006. Ele não gostava de escalar jogadores do signo de escorpião. Isso. Ah, é. Ele escalava conforme a cor e o zodíaco. É. E aí, quem é que erra o pênalti na final de 2006? Não, não pode. Trezeguet, Que é que de era do escorpião. signo de escorpião. Ah, não, então ele tava certo. E depois ele fica pra 2010, né? Não, não acredito. Tem aquela cena Não do sabia, Parreira. cara, não sabia Lembra dessa que o história, Parreira velho. vai cumprimentar ele e se nega a cumprimentar o Parreira? Parreira do escorpião. Não sei, aí o Parreira vai pra cima dele, xinga ele. Cara, ele é barracô, cara. A França gosta muito disso. Que Então, chinelagem. velho. imagina, Torrealba, tu administrar 23 franceses no vestiário. Tá, pra não dizer que eu só falei mal do Deschamps também. Isso daí, pelo menos, ele faz bem. Ele consegue... Os escândalos também deram uma diminuída. Sim. Ele tá conseguindo manter, pelo menos, o grupo mais unido. E ele Mas é campeão dentro do de campo mundo eu não 98, né? Isso. Ele É, não ele era é o capitão, mas é o capitão na final, porque Era o o Blanc. Blanc estava suspenso e Laurent ele Blanc. que ergue a E taça. ele já tinha aquela cara de velho, né? Sim. 98. Ele é que nem o de velho. Aham. Ele é um Rafael de acabado, velho assim. francês. É isso. O de velho é meio parecido com o Deschamps, né? Sim, aquela parte branca do olho. Igualzinha. Mas o de velho é o nosso Deschamps, só que o de velho é bem humorado. É. O de velho é bem E humorado. só pra informar, né? O Parreira é de peixes, então não é nada consigo. Informação importante. E a França que é a nossa algoz, né? Então, Copas outro do motivo pra não Mundo, gostar deles. É isso. 98, 2006. 2006, que o Roberto Carlos tava arrumando a meia. Mas no último encontro, ganhamos deles. 2015, hein? Aqui em Porto Alegre. O Brasil É. ganha da França em 58. Na França de Dias Fontaine e do Copa, o Brasil ganha. E Faz aquele, parte é aquele do caminho lance pro do... Mundial. É o lance do pênalti do Newton Santos. Não, isso é 62 contra a 62 Espanha. contra a Espanha. É, o Just... 62 foi no Chile. Sim. É. Que lindo. Já foi no Chile? Já fui, já fui. É. Tava agora Já há foi pouco no lá, tu Sausalito, não vê o Instagram dele. Oi? Não Tava sigo lá. ele. Não sigo É uma ele. máscara, Não né? Eu sigo ele não me segue. É, mas...
Mas tudo bem. Tu não segue ele, Tá no Léo? bom caminho. Bah, agora eu vou ter que ver. Bah, ô, Léo. Que uia. Vou te seguir. Eu tô sem bateria por isso. Não, eu vou ver aqui se tu segue ele ou não. É. Mas vamos adiante aqui. Pô, vou derrubar. Como é que eu não te sigo? Tô vendo aqui. Não me segue, canalha. Bah, que Eu uia, vou, Léo. eu vou sair desse programa. Ah, que isso? O Léo acho que é a Dua Lipa. Eu não pra dar sigo, seguir de eu não volta. sigo Não me o segue, Walter por Júnior, exemplo. por Não, Olha exemplo. Valtinho só. Valtinho ninguém segue. Eu não sigo o Walter Júnior, por exemplo. Ah, tem 21 mil seguidores, nossa. Celebridade. É, ele só segue... Ele só segue... Não Ah, não segue a segue nem a Jana. produtora. Bah, que canalha, Que Léo. sacanagem. Ah, vou seguir Ele, vocês. ele segue Castilhos. Não, mas porque a gente fez churrasco junto já uma vez aí. Ah, tu segue o Marco Souza e não me segue. Pô, pera aí. Mas é que o Marcos Souza pegou meu celular e... Não, é impossível, ele não sabe fazer isso. Ele pegou meu celular. Inclusive, ele pegou Ele meu celular. pegou o celular, deixou cair, pegou de novo e aí colocou. Ele pegou no meu celular Instagram. e pra fazer uma postagem pra uma pessoa que ele queria agradar. E ele usou o meu... o meu deu perfil... certo? Deu certo. Ele logrou êxito? Mas assim, foi o campeonato de pontos corridos. E foi no passado Demorou também, né? 38 E rodadas. foi no passado, que agora o Marco era um cara compromissado e... É, mas é um passado que se encontra com o presente. É isso. Na época foi Mas isso. o Léo segue outro Alex aqui, né? É? É. Vamos lá, então. É o grande favorito? E aí nós vamos entrar na disparidade da França em relação aos demais? Ou não é tão dispar assim? É que a gente vai entrar naquilo que a gente estava falando da final de 2022. A França tem time para ser campeã, mas quando tu chega no mata-mata de Copa do Mundo, a partir das quartas de final, pode acontecer qualquer resultado, a não ser que tenha uma grande zebra no meio do caminho e que facilite a tua vida, como foi até no caso da França em 2022, passando pelo Marrocos na semifinal. Dificilmente vai ter vida fácil, vai conseguir desenrolar com facilidade a classificação para uma final. E a partir da final, o resultado é imprevisível. A gente tem a França de 98, ela precisa de 2 gols de Thuram no final da partida contra a Paraguai Croácia, e Paraguai. jogando em casa para ir para a final. Antes já tinha que ter passado pelo Paraguai nas oitavas nos pênaltis. Foi nos pênaltis? Não. Não, Foi fez o um primeiro no final. gol de ouro Gol da de ouro. história das Gol Copas. de Foi um gol Isso. isso. Foi o Nessa gol de última ouro. Copa... Foi 0x0 tempo normal, prorrogação 0x0. E a gente olha aquele time da França pro time do Paraguai, que era um bom time, tinha jogadores qualificados, mas não se comparava a um time que tinha Em Zidane, Trezeguet, Henry, Deschamps. O Henry e Blanc. o Trezeguet eram um banco, né? Jogavam no mas fizeram ataque, 3 gols. jogavam Guivarch, o meio-campo era Djorkaeff, Deschamps, Zidane e Petit. Isso, e aí na frente... O Guivarch e tinha mais um outro atacante que eu Não, é sempre que tinha mais um, às vezes, no meio campo, que era o Carembé, não? Às Jogava vezes o entrava. Carembé, isso. O professor gostava muito do Carembé. Isso, e era o centroavante Ele que era muito fã marcavam do Carembé. gols. Essa O não é a Guivarch, Copa- Desculpa, Valtinho. E agora depois eu lembro outro. Essa não é a Copa do Mundo que o professor ele perde o A do teclado e tem Não, que essa passar... foi na Alemanha. Não, ele, na Na verdade... Alemanha ele perde, inclusive, o Não, computador. ele perde o notebook. Aí Outro é o Djulgarry. Djulgarry, exato. E ele perde o computador. Tá. Lá em Vegas. Em Vegas. Aí o Davi... Na Suíça. Roubaram o computador. Porque assim, o Brasil abriu o treino, aquele treino que uma mulher invade o campo, se abraça no Ronaldinho e tal. Rolam no gramado. E aí naquela confusão, o Davi saiu, deixou o professor cuidando do computador. O professor se distraiu e levaram o computador do professor. Aí eles foram na polícia. Aí os suíços, óbvio, ficaram horrorizados. Nunca tinha acontecido um roubo em Vegas. Dão um computador novo, professor. Mentira. Só que um computador com teclado no idioma local. que eu não- Helvético. eu não sei o que é, Walter, me ajuda. Mas assim, eu sei que o professor estava escrevendo e não tinha o cedilha. E aí, o professor estava escrevendo segundo Davi Coimbra, que o Davi Coimbra ele sempre dava uma aumentada, ele dava uma melhorada nas histórias, que o professor estava escrevendo assim, perdi. Perdi o cedilha. Aí o Davi disse assim, professor, usa outra palavra. Pô, deve ser bravo. Pô, passou uma Copa inteira sem usar o cedilha. Seleção brasileira, imagina. Isso virou uma crônica do Davi Não podia Coimbra. usar a seleção. Não pode usar seleção. Usa Brasil, Não, e nem França, os franceses. os gauleses. É. E segundo o professor, segundo Davi, um outro cara que era tipo o perfil do professor, um cara mais velho, assim, muito intelectualizado, que foi dar um Ctrl Alt Del, ele deu Ctrl Alt e chamou alguém pra apertar. Tá o dela. Muito bom. Mas o Davi aumentava tudo, então tem que dar um desconto.
Saudade do Davi. Era sempre muito divertido. Cara, as crônicas do Davi na Copa eram maravilhosas. As crônicas do Davi eram maravilhosas, mas na Copa tem a famosa do Japão, que o trem-bala, eles foram pegar o trem-bala para trocar de cidade e eles tinham muita bagagem. E o trem parava 3 minutos. E aí que eles montaram uma operação para colocar todas as malas dentro do trem. E que assim, eles tinham medo que o trem fosse com as malas. E aí o Davi conta que era uma operação, um pegava uma mala, eles traçaram toda uma estratégia antes. E que o professor ficava olhando assim, Mas eu não sei se é verdade, eu não estava lá, né? Enfim. França, Espanha, Portugal, Argentina. Para com Portugal, cara. Cara, quando Portugal estiver erguendo a taça da Copa, depois tu vale fica... quanto? Depois a gente fala Não passa isso. das oitavas, não passa das quartas. Esse programa acha? não tem Não isso. pode isso. Não tem o São os patrocínio. mesmos de sempre, Léo. Perdão. Não muda muito. Mas hoje, por exemplo, no programa de... Eu tô me lembrando disso, eu tô rindo aqui. Eu tô chorando. Mas, Como já mudou o semblante do Léo? O Léo chegou aqui puto da vida com sala, já tá feliz já. Não, um programa de grande audiência. mas Sala de redação, aqui não tem mistério. Nós estávamos discutindo nesse programa de grande audiência do qual eu participo, e eu coloquei o Brasil entre os favoritos. E um dos debatedores disse, não, o Brasil estaria numa segunda turma de favoritos. Tá. Que- É que aí a gente tem a prateleira dos favoritos e aí tu vai Tá, fazer da esquerda para direita não. os mais favoritos para o menos Mas favorito. quem é que vocês colocariam? Tá, França, França, Espanha, Espanha. que já está com uma seleção com uma Copa do Mundo nas costas, uma seleção jovem que, né? Espanha. Argentina. É que é difícil falar contra o atual campeão. É, né? mas é. A minha preocupação assim, com a Argentina é que ela a não se Argentina renovou. vai jogar contra Ilhas Maurício nessa data FIFA. Tu acha que ela tá preocupada em se testar? Não, a Argentina passou uma data FIFA inteira de festa, né? Um ciclo de Copa inteiro de festa. E a praticamente. seleção, se tu Só for ver, jogando contra basicamente morto. é a mesma, né? É. Esse é um erro dos campeões do mundo, que A mantém de uma Inglaterra tá Copa pra batendo outra, na né? trave há algum tempo, daqui a pouco o futebol volta para casa. Aliás, a gente falou da França na Copa de 22, tem um Inglaterra e França, que o Nas, Harry Kane perde um pênalti. nas quartas de final é o jogo mais difícil deles, né? É. Porque antes eles passam nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2022. Eu sei que na semi é o Marrocos, né? É. E nas Que era a oitavas sensação, mas era já a tinha Polônia. Passaram pela Polônia 3-1 fácil. É. Então foi o jogo mais difícil esse da Inglaterra, que o Kane bate um pênalti por cima, né? Isso, no jogo duríssimo. É. Né? Mas eu colocaria o Brasil, tá? Num grupo de 4 favoritos. Eu colocaria no segundo aí, que nesse momento entra a camisa, pesa, Portugal. Ah, o Portugal com todos os seus títulos de Copa do Mundo pesando a camisa. Nossa. Não, é que pesa na hora da decisão, pesa. Pesa contra. Pesa contra. Ah, contra, contra, entendi, não tinha ficado claro. Não. Agora falando sério. Não, Falando é que sério. chega na hora da decisão mesmo, como diz o... Na hora da pomada. Na hora da pomada. um famoso comunicador gaúcho na hora da pomada. Portugal, Inglaterra, tá me faltando alguém? Holanda? Mas a Holanda vem um pouquinho mais atrás. A Holanda Alemanha. que faz tempo que não É, acontece, né? Mas tem uma boa seleção. É, É uma é boa aquilo, seleção. né? Futebol foi inventado pelos ingleses, é jogado pelos brasileiros E e vencido vencido pelos alemães. Mas a Alemanha caiu na primeira fase nas duas Os últimas. Mas pelo menos foi, né? Tem time que não foi nas últimas Que eu não Copas. sei se vai. Capaz de Não não ir. é... Que eu não sei se vai. Nós estamos gravando na terça-feira e na quinta tem já... a data FIFA já começa Isso. com jogos, né? É Irlanda? Irlanda. Que é difícil, né? Jogar contra a Irlanda. É a Irlanda ou a Irlanda do Norte? Acho que é a Irlanda do Norte. É. Não tava na tua timeline isso daí, tu? Sim, eu fiz hoje, só Sim, que ele eu escreveu, esqueci. não decorou a Tá, é matéria. que eu sempre confundo, cara. Eu já desisti das Irlandas, eu já desisti. Ah, mas eu escrevo muitas matérias Mas no tu dia. acabou Não de É, fazer posso- uma Irlanda do matéria, Norte. meu. Aí depois teria quem mais quem? Não tem mais, eu não vejo mais nenhuma... A geração da Croácia que chegou em 2018, acho que já tá velha, né? Não tem mais, acho que A gás. Bélgica não se renovou. É, mas já dizia-se isso da Croácia há 4 anos. Sim. E chegou de novo longe. Não, tudo bem, mas agora eu acho que estão bem. É, e já se dizia isso em 98. Já, assim, a Croácia é outro time que tu nunca dá nada, mas sempre tá chegando. Pode ter alguma seleção africana, talvez surpreendendo, acho que não...
O Marrocos poderia ser, É. mas o Marrocos teve a troca de técnico agora. Tem uma crise interna muito forte, né, depois da Senegal é Copa uma Africana de seleção pra Nações. ficar de olho, que eu acho que joga o melhor futebol africano, talvez. Tá no grupo da França, né? O grupo É. da França é Vai ser um Senegal, bom jogo. Noruega E alguém da repescagem. e alguém da repescagem, que pode Não ser é um grupo Bolívia, fácil, não, hein? Suriname, Jamaica ou Iraque. O grupo I da Copa do Mundo. Imagina o E Suriname, vai ter- seus melhores jogadores fisicamente preparados, jogando contra a Ô, França. Léo, Suriname ou Vasco agora? Suriname? Suriname? Suriname. Tá. Suriname, Ah, porque mas isso é Suriname... bonito, cara. Quando o cara abraça a tese e vai com ela Não. até o fim. Inclusive, eu vi que tem um jogador da Premier League, de um time de ponta que acaba de... Se naturalizar. Não naturalizar. Fazer O a opção passaporte. para jogar... Não, ele é holandês para jogar pelo Entendi. Suriname. São todos jogadores da primeira divisão da Holanda. Tá? Haiti ou Vasco? O Vasco, né, Léo? Não, Haiti. cara. Por que seleção? Tu tá maluco, Léo? Tu tá maluco? Vocês viram o Vasco jogar domingo contra o Grêmio? Sim, amassou. Que amassou! O Vasco Ganhou. passou o segundo Ah. tempo na linha de defesa, o Grêmio terminou... Renato Portaluppi botaria a seleção do Haiti no bolso, rapaz. Pô, tá maluco? Vai, eu acho que não tem como, não. Não Eu, tem acho, como. eu queria ver esse confronto. Eu queria muito. Tipo aquele Fluminense Não, e Itália. o Inter ganhou do Equador antes da Copa de O Equador. 2002. É. O Inter Teve foi jogar 90 amistoso contra o Equador, ganhou de 1-0 do Equador no Equador. Pô, a gente fazia- a gente 94 podia fazer teve episódio, né? amistoso contra a Nigéria em Porto Alegre. Vai Cara, ser. eu acho que depois É o verdade. programa tem que acabar, tipo. A gente podia fazer um episódio de seleções contra... É, mas aí não... Não, não Tinha que dá. pegar da Europa, né? Mas nós vamos fazer, Caiu a preparem-se, pauta. nós vamos fazer um episódio das camisas, tá? Ah, esse eu gosto. Da Copa? Da Copa. Dessa Cara, Copa ou da a próxima? camisa de Suriname, falando Não, nisso... da- Eu botei no Curaçao. grupo. Curaçao. Curaçao. A Curaçao. camisa de Curaçao Muito ficou tri. espetacular. Tá louco? Espetacular. Podia fazer Meu uma- aniversário é em novembro, mas aceito presentes Antecipados. antecipados. Não, lindíssimo. Ah, mas é caríssimo, né? Uma camisa de futebol A- é caríssimo. a cara. coleção- Não pode custar R$500 uma camisa de A futebol. coleção dos segundos uniformes da Adidas, das seleções que estão na Copa do Mundo e das que não estão na Copa do A Mundo da Itália, também, né? Tá lá. como a Itália, olha, acertaram 99% delas. A Holanda não é Adidas, né? A Holanda é Nike. Eu não gostei da segunda camisa. Não, da a Holanda. Nike não tá com uma coleção boa. A Nike avacalhou. Avacalhou, tão feias as camisas. Mas a Adidas usou a Originals, né? Isso. Isso. Tá, os uniformes estão muito bonitos Eu mesmo. achei muito legal. E a do Brasil, vocês gostaram? Gostei do Brasil. Sim. Aquela azul ficou bonita, né? Né. Eu achei Eu diferente. quero ver em campo. É. Eu quero ver em campo as camisas. Porque pra mim, efeito, luz. Foto. Eu quero ver em campo. Não me que é o que empolgou. interessa. Não. Não. É que não tem muito o que fazer na camisa do Brasil também, né? Amarelo, azul e deu. Acabou. Então, mas aí não dá pra fazer em nenhuma seleção. São as Aliás, cores- essa camisa que é azul com preto, a camisa 2, ela era pra ser vermelha, né? Tu também ela é era contra ter o vermelha. distintivo do Jordan, um jogador Não. de basquete na seleção de futebol. Eu acho que tu tá unindo duas marcas poderosíssimas. Eu não Concordo. tenho esse preconceito. É. Tem um Eu colega teu dos vizinhos barulhentos que não gosta. É. Não dá, não dá. Não, sou mas contra- tudo ele tem que ter uma opinião. Vai cuidar da seleçãozinha Eu sou dele ali, contra o escudo tricampeão. centralizado. Acho que É não isso fica não. legal. Eu acho que é isso aí. Escudo né? na esquerda e deu. A da Alemanha ficou muito bonita. A Alemanha resgata aquela camisa com as. faixas. Mas a Inglaterra tem bons uniformes com distintivo centralizado. O uniforme, fica o uniforme legal, da isso é Inglaterra, verdade. ele é elegante. É. Sempre, sempre. E a Alemanha sempre foi o uniforme mais bonito das Copas. Agora, a Jamaica ficou bonito o uniforme também. Eu tenho da Jamaica da Copa de 98. É? Tem que vir, não deu liga com ele. Boa, bem. Boa. Os Rag Boys. Vamos tomar um chá? Vamos. Pra ver se a gente se acalma? Vai, eu Não, preciso. a gente Pra tá ver se calmo. acalma os bastidores? É, os bastidores. O chá Não, dá pegando 5, por traz uns favor. 3 aqui. E o chá da 5 é teu, Walter Júnior? Não, Tu que é vai meu. servir? Não sou eu. Não? Eu tenho uma... Pois é, tu falou do É o Zidane, né? É o documentário do Zidane, um retrato do século XXI. Ele foi feito em 2006, o Zidane, inclusive pega a imagem da cabeçada dele no Materazzi, né? Que, pra quem não lembra, o Zidane e o Materazzi se desentendem. O Zidane puxa a camisa do Materazzi, né? E O Materazzi fala coisas sobre o irmão do É, Zidane. tu quer levar de presente pra tua irmã e o Zidane se irrita. E era o último jogo dele Na na moral, história o das Zidane Copas. não ia aguentar um dia aqui na redação, né? Ah, que é isso? Vai cair nessa provocação na final de Pô, Copa. e um cara aqui, criado no subúrbio de Marsella tinha que ser mais malandro, né? Né? Que é isso? Isso aí é um xingamento normal entre eu e o Torrealba, né, Torre? O Zidane que já tinha sido expulso na Copa de 98, desfalcando a França em 2 partidas, porque ele pisou num jogador, cometeu uma falta e pisou num Ah, é jogador. verdade. Ele é um cara de temperamento. Aliás,
já vi filmes e tal, e séries. Marselha é uma cidade violentíssima. Eu vi uma matéria de um cara da Globo que ele foi fazer onde nasceu o Zidane. Na época o Zidane estava cotado para treinar a seleção brasileira. E aí ele disse, eu tô fazendo aqui de longe, os prédios são aqueles lá, ele tá fazendo um viaduto, porque tu não consegue entrar lá sozinho. Sim. Que tão barra pesada que é um lugar de muitos É a imigrantes. cidade mais antiga da França. Marselha. Acho muito legal. O estádio Velodrome é É lindíssimo. lindo, É né? lindo. É lindo. Então, o documentário Zidane, um retrato do século XXI, utiliza 17 câmeras para focar exclusivamente no craque durante uma partida inteira daquele Real Madrid de 2005. Tem uma história do Djalminha que é do caramba, né? Que o Ronaldo faz uma festa, leva todos os jogadores do Real Madrid e convida vários jogadores amigos. E tá o Djalminha, que ele jogava no La Coruña. Diz que o Djalminha mostrava dinheiro, assim, maços de euro. Muito. E aí disse que chegou o Zidane, e ele disse pro Zidane assim... Só tem ruim aí, os únicos craques aqui sou eu e tu. Aí o Zidane disse, não, Ronaldo. Não, Ronaldo sabe fazer gol. Craque mesmo, eu e tu. E o Djalminha confirma isso. Vamos viajar? Vamos. Vamos embarcar então, porque futebol é uma viagem. Quem vai? Posso Eu não ir, vou, mas posso ir. Jana, vem cá. Bayona, a cidade Eu sou a onde favor. nasceu o Didier Didier Deschamps, Deschamps. fica no País Basco. Região basca, né? Não no País Basco, mas ele é de origem basca. Uma cidade mais campestre, assim. Também dá para ir, por exemplo, a Clairefontaine-en-Yvelines, que é onde fica o CT de Clairefontaine, que é uma cidade pequenininha de menos de 1.000 habitantes. 50 quilômetros de Paris, né? É ao leste de Paris. As casinhas pequenininhas, bem típicas do interior da França. Fica a dica. Ah, boa. Duas cidadezinhas pequenas Sabe para que conhecer. nós fizemos uma entrevista com o Lauro Quadros, eu e o Jones Lopes da Silva, fomos na casa do Lauro Grande Quadros para amigo. 0 Ah, horas. que saudade de E o Lauro nos contou que faltava uma cidade para ele conhecer toda a França. E ele tinha ido uma viagem recente, ele conhece todas as cidades da França. E ele conta que ele e o Ranzolin, que foi narrador e chefe de esporte, depois diretor da rádio aqui, eles aproveitavam as viagens pela rádio, e a rádio sempre viajou muito para fazer também uma parte da viagem, desligava um pouquinho do trabalho, na época que podia, né? E hoje, com a questão do online, do digital, tu fica mais conectado. Para fazer um turismo, e assim ele conheceu boa parte da França e o resto foi com a esposa dele. Então o Lauro Quadros é um cara que conhece todas as cidades da França. Que dele. Legal, Espetacular. legal. Claro que tu vai numa cidade, numa tarde, tu conhece 5, né? Sim. Dá lá, pega o Quantas carro. cidades tem na França? Boa pergunta. Assim como não sei quantos habitantes Eu tem. só sei qual que é a mais antiga, já gastei meu... É. É. Então, Bayonne, cidade do sudoeste da França, onde nasceu o Didier Deschamps, na França basca, de onde saiu, por exemplo, o Luiz Errazul. Né? E o Griezmann também tem uma questão, né? O pai é português. Isso. E o vô dele é português, mas ele nasceu numa parte que é fronteira com o País Basco, tanto que o Griezmann começa a jogar No futebol Real Sociedade. no Real Sociedade. O Griezmann que anunciou o Atlético Madrid anunciou nesta terça-feira, quando estamos gravando, que ele está de saída do clube, está encerrando o ciclo dele no clube e vai jogar no Inter Miami. Não, Orlando City. Orlando City. Orlando City. O Griezmann já passou o chá das 5, mas eu separei também, o documentário dele é muito legal. Ah, é. Eu vi, é de 2019, se chama The Make-Off of a Legend. Ele se aposentou da seleção francesa em setembro de 2024. Tem, pela França, 137 jogos, 44 gols, ganhou a Copa do Mundo de 2018 e a Liga das Nações de 2021. E o documentário é bem legal, que mostra essa origem dele e vários clubes meio que dispensando ele por causa da altura, né? Que ele sempre foi um cara baixo, principalmente na base. E mostra como que ele vence isso daí e passa pelo episódio traumático de perder o pênalti contra o maior rival na final da Liga dos Campeões de 2016, que ele chuta no poste, a bola bate no chão e sai, né? Quando estava 1-0 pro Real Madrid, no final o Atlético de Madrid consegue empatar com o gol do Carrasco e perde nos pênaltis. E 2016 para 2018, ele tem 2 anos, ele volta para a mesma cena numa final que ele tem o pênalti, e aí mostra tudo passando na cabeça dele, que tem aquele pênalti na final da Copa do Mundo da Rússia contra a Croácia, e o Nestor Pitana tá pitando e ele não dá o pênalti no campo, o VAR chama. No que ele chama, mostra o Griezmann pensando, caralho, eu que vou bater o pênalti. E aí ele diz que ele fica pensando, eu comecei a ficar um pouco nervoso, e o Pitana eu tava vendo, e eu vi no telão, e ele falou, eu vi que ele ia dar pênalti.
Só que ele tava decidindo ainda no VAR. E tudo isso passando na minha cabeça. O que eu vou fazer? Onde é que eu vou bater? Vou bater forte, que nem bati na final da Liga dos Campeões, ou vou deslocar o goleiro? Na época, o goleiro da Croácia, o Subasic, pegava pênalti pra caramba, lembra? E aí, pô, nervosismo assim, ele pensa, não, cara, peraí, não vou tentar fazer o herói, não vou tentar dar no ângulo. Lança uma cavadinha. Eu vou bater ali. Se ele pular naquele lado, ele vai pegar, porque eu não vou bater muito no canto também. Então eu vou bater ali, se ele cair ali, ele vai pegar, se não, vai ser gol, eu vou ser comemorando. No final ele faz o gol, faz aquela comemoração do Fortnite e tal. É bem legal o O documentário. Griezmann veio pra Copa de 14 numa segunda lista. O Ribéry é cortado da Copa, se lesiona no amistoso. Isso. E o Griezmann veio. Eu acompanhava Joga aqui, né? futebol Jogou espanhol. Eu já conhecia ele. Aí na zona mista do jogo França e Honduras, os jogadores franceses, por óbvio, passavam sem olhar pro lado. E eu, Griezmann, em espanhol, aí ele para. Aí eu fico entrevistando o Griezmann, faço quase que uma exclusiva com o Griezmann. Mas ele era gente boníssima. gente boa. Mas ele estava recém chegando na França, ele era assim, o cara que poucas pessoas Sim. identificavam numa França que 2014, quem é que tinha de grande nome? Henri ainda estava? Benzema tava aí. Benzema. Isso. Tinha o Paia. Ah, é? É a camisa aquela de gola polo, bonita Sim. a camisa da França. Não, o Paia jogou aqui. Depois voltou para deixar seu registro no Rio de Janeiro com histórias Maravilhosa. assombrosas. Vamos pro cara da rodada, o MVP. Nico O'Reilly, É. 2 gols, lateral esquerdo. Ele fez 2 gols na final da Copa da Liga Inglesa contra o Arsenal, que já acende um sinal de alerta, né, para um time pipoqueiro como o Arsenal. O Realba veio hoje. Né? É que assim, o Arsenal, a sorte que do Arsenal é que a Premier League é pontos corridos. Se fosse mata-mata, eu tava preocupado. Mas ela era pontos corridos quando ele perdeu nos últimos anos também. Também é. Talvez esse ano a gordurinha seja um pouco maior. 4 pontos, né? É. E tem um jogo E entre tem os o dois. confronto direto. Isso. Mas, enfim, foi uma final que o Arsenal não jogou nada. O City do Guardiola, que gosta de se reinventar todo o jogo, deu certo dessa vez, né? E levantou a taça. E o Nico O'Reilly é o famoso jogador que é cornetado pra caramba, mas tá lá fazendo gol. Ele foi lá e resolveu a partida pro City. O Guardiola gosta bastante dele, mas ele não é dos mais celebrados pela torcida do City. Eu vi um lance do Sherk fazendo embaixadinha e veio o jogador do Arsenal, deu uma juntada nele. E aí fecha no Guardiola, o Guardiola balança a cabeça. Só que, cara, tecnicamente ele é muito bom jogador. Ele joga futsal no campo, Sim. né? A habilidade dele, a capacidade. Não é Sherk, é Shurk. E ali tá todo mundo certo, né? O jogador em Sim. provocar e o cara em chutar ele pra cima. Não, do jogo. aquela embaixadinha não precisava fazer. É isso, que nem chutar o cara pra cima. E esse era o grande diferencial do Ronaldinho. O Ronaldinho fazia toda aquela magia dele pra frente. Pra frente, né? Avançando. É isso, meus amigos. É isso. Bah, muito bom. Eu Nenhum chorei de rir, croissant. Léo. Fazia tempo que eu não chorava de rir no programa. Nenhum croissant. Não. Bah, podia, né? É, esse Bah, aí. aquele croissant que vem recheadão dentro com chocolatinho. Pô, a Jana não Né, Jana? convenceu. Onde vocês podem comprar? Onde? Na loja do Brightwatch. Ah, tá. Ah, é verdade. Abriu, né? Abriu. O Bright White é casado com uma francesa. jornalista Francesa. francesa. Que ele... Abriu um E restaurante, abriu um no restaurante- grande shopping da Zona Norte de Porto Alegre. Exato. Eu pensei que a Jana ia falar um patrocinador novo Playa- nosso. Opa! Playa Melhor. Paris, né? Já fiquei barado. Isso. Playa Paris, né? E eu sigo ela no Instagram. Não sigo vocês, mas sigo ela. É curioso, né? E O ela... Realba trabalha contigo há 3 anos, não Vamos segue fazer ele. uma collab e fazer um programa direto de lá. Ah, é uma gravar de boa. lá. Tá bom, hein? Uma boa. Eu acho que ela gostaria. E, cara, ela faz uns pratos legais, assim. Ela manja do riscado. Show. Mas, enfim. Assim como quem manja do riscado é a Janaína Vini. Boa. Nossa produtora, diretora, editora, manda chuva em tudo aqui. A técnica de edição de áudio é do Leandro Carvalho, do Vinícius Rodrigues e do Guilherme Reis. A sonoplastia é do mito, a lenda, Paulo Fraga. Esse é bom. Um homem de coragem. Siga o Deu Liga na sua plataforma de áudio preferida, deixe as 5 estrelas na avaliação e ative o sininho para receber uma notificação sempre que tiver um episódio novo, tu vai receber uma notificação no teu celularzinho. Para quem está no YouTube, vai mostrar ali na tela, ó, te inscreve no canal de GZH, curte e não deixe de compartilhar e mais do que isso, comentar. Tá? O Mapa da Copa volta na semana que vem. Deu liga. Opa, Eu falei Mapa da Copa? falou. Vamos ter que gravar tudo de novo, pessoal. Não, vamos ter, volta aí. não vamos ter. É porque eu tô com saudade do Mapa da E Copa. quando é que volta? Não sei se volta. Há uma Deu dúvida. liga, volta. Não, ele volta para a Copa do Mundo.
É como nós estamos falando de Copa do Mundo, eu me Sim, confundi. mas a Copa do Mundo tá aí, falta menos de 90 dias. Enfim, tem muita coisa que está atrasada na relação da Copa do Mundo. A relação do Trump, por exemplo, com o Irã está atrasada. Tá. Não só isso, tem E outras durante coisas a que estão Copa, o atrasadas. Deu Liga vai ter maior frequência, vai ter mapa da Copa? Como é que Isso tu é vai uma- mandar nos programas que tu manda? Isso é uma discussão que estamos tendo internamente, mas as discussões aqui, têm etapas que elas precisam ser vencidas, Certo. tá? Mas vai ter Copa e nós vamos estar lá na Copa. Entendi. Ou aqui, mas vamos estar, Tá bem. tá? Semana que vem a gente volta, ou não também, né? Mas Deu Liga. Mas não se esqueça, também teremos mapa da Copa, teremos Deu Liga, teremos tudo nessa Copa do Mundo, tá? Um abraço, até a próxima semana. Tchau!